Agora eu vou pedir para o nosso fiel major, que eu já não chamo mais de soldado, o Vitor Guochen, que é quem acaba resolvendo todas as encrencas lá dentro do centro cirúrgico ou nas UTIs. Eu queria fazer um agradecimento aqui ao chefe do Departamento de Otorrino, que é o Dr. Anivaldo Cervantes, e o Dr. Márcio Abrão, porque eles conseguiram montar um time que você sempre tem alguém do setor responsável dentro do pronto-socorro e você tem um sistema de chamada, eu chamava no meu tempo de BIP, porque BIP é coisa de antigos, né, mas hoje você liga no celular, que é o responsável pelo plantão, então você pode acessar qualquer equipe de odontologia, equipe da pediatria, equipe da cabeça e pescoço, equipe da rinologia, para essas emergências. Tá? Então, o Vitor Shen vai tentar abordar para a gente quais os cuidados que ele tem de tomar nesses tempos de pandemia, na hora de se realizar uma traqueostomia, coisa que a gente continuou fazendo na pandemia, porque continuou tendo paciente com dificuldade de extubação, paciente com estenose aguda de via aérea, ou, como eu mostrei para vocês, paciente com quadros aspirativos importantes. A bola é sua, Sheik. Bom, primeiramente, boa noite. Agradecer ao professor Fujita pelo convite, toda a comissão organizadora. É um grande prazer aí participar de uma mesa com o professor Fujita, o professor Renato, a doutora Paula, e espero conseguir prender um pouco da atenção de vocês aí numa sexta-noite. Acho que todo mundo está meio cansado, mas vamos lá, vou começar aqui a nossa apresentação aqui. Para mim ficou incluído o tema da traqueostomia na criança e principalmente em tempos de Covid-19. Aproveito só para fazer um pequeno merchan da nossa equipe de otorrinopediatria, disciplina de otorrinopediatria, todo mundo, os docentes, os técnicos administrativos, os professores afiliados, nossas fellows. Para quem quiser visitar o nosso site, a gente também tem o site da nossa disciplina, o rlpedpm.com, fiquem à vontade, podem olhar, tem aulas gravadas, tem bastante coisa interessante. Só para falar um pouquinho da nossa área de abrangência, isso aqui eu peguei no próprio site do Hospital São Paulo, a gente fica responsável por uma área referenciada de toda a Zona Sul, parte do ABC, praticamente, acho que atualizando hoje em dia, mais de 6 milhões de habitantes que acabam sendo referenciados para a área de abrangência do Hospital São Paulo. Tá? Essa é a foto da nossa casinha ali na Coronel Lisboa 856. Declaro que não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, por algum motivo vou mostrar algumas marcas, alguma coisa assim de nomes comerciais, mas não tenho nenhum conflito de interesse com empresas farmacêuticas ou de materiais. E aí, para falar um pouco da traqueostomia, né, a gente tem que traqueotomia seria um corte na traqueia e a traqueostomia, que é a presença do estômago, a presença do buraco, né, a abertura na traqueia, mas que hoje em dia é utilizado tão corriqueiramente que a gente acaba usando o termo traqueostomia para a própria cirurgia, para a abertura do corte na traqueia. Tá? Então, só para deixar isso. Um pouquinho da introdução, a traqueostomia é um procedimento um dos mais antigos já realizados, né? Ele foi pela primeira vez realizado lá no Egito, há mais de 3 mil anos antes de Cristo. Tá? Também tem alguns achados de escritos chineses e hindus que corroboram para a realização desse tipo de procedimento. Albucasis, lá no século XI, realizou uma traqueostomia em uma serva dele que tinha tentado realizar uma tentativa de suicídio, cortando a garganta. E lá, pelos meados de 1546, Brasalova que descreveu o primeiro procedimento bem sucedido. Ou seja, a traqueostomia já é realizada há muito tempo, né? E agora a gente já tem uma grande segurança nesse tipo de procedimento. Só para trazer um breve histórico, né? E a traqueostomia na criança? Então, vou mostrar aqui para vocês, para fazer uma breve introdução. Primeiramente, a gente tem que entender quais as principais indicações para a traqueostomia na criança. Então, o que vai levar a gente a indicar esse procedimento cirúrgico, tá? Então, basicamente, a traqueostomia na criança, ela tem 3 grandes indicações, tá? Primeiramente, é a obstrução da via aérea, então ela pode ser ocasionada por estenoses laringotraqueais, paralisias de pregas vocais bilaterais, apneias obstrutivas, apneias graves, né, obstrutivas por alguma obstrução na região da oro ou nasofaringe, traqueomalácias e fendas laringotraqueais.
Ela também pode ser utilizada por suporte ventilatório. Então, pacientes que têm um quadro de uma síndrome de desconforto respiratório ou alguma alteração do sistema nervoso central ou doenças neuromusculares que precisam fazer uso do ventilador mecânico, também se beneficiam quando tem a presença da traqueostomia, porque isso facilita com que esse paciente saia de uma internação, de uma hospitalização e possa ir para casa com home care utilizando o ventilador mecânico e a traqueostomia, ele não precisa ficar entubado. E também para os pacientes que necessitam da traqueostomia para o toalete pulmonar, seja por uma incoordenação faringolaríngea, principalmente nesses pacientes neuropatas, ou fendas e fístulas laringotraqueais. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais dessas obstruções da via aérea, para a gente entender como que funciona a traqueostomia. A traqueostomia é como se fosse um atalho para a gente conseguir respirar, para a gente conseguir fazer as trocas gasosas. Tá? Então vamos lá falar um pouco mais dessas obstruções da via aérea. Então, eu vou mostrar aqui que a avaliação da laringe a gente pode fazer através da nasofibrolaringoscopia, a gente passa a fibra aqui pelo nariz e vai olhar lá na região da garganta, da laringe. E aqui a gente vai ver a diferença de uma laringe de adulto com a laringe da criança. E a gente tem basicamente o quê? Que na laringe do adulto, a porção respiratória, que é essa porção aqui em azul, ela tem representa muito menos, né, da luz glótica do que a porção respiratória na criança. Então, qualquer quadro inflamatório, infeccioso, vai trazer uma sintomatologia muito mais grave na criança, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma nasofibrolaringoscopia normal. Isso daqui é uma criança lá do ambulatório, 4 meses. Vocês conseguem ver que a prega vocal abre normal, ela tem uma mobilidade normal, as cartilagens estão no seu formato normal, não tem nenhuma redundância de mucosa, não tem nada de alterado. Isso é uma nasofibroscopia normal. Vou colocar aqui de novo para vocês darem uma olhada. Então, vocês conseguem ver que a prega vocal está abrindo normal, a gente consegue ver a luz glótica, a gente vê que não tem nada obstruindo para baixo das pregas vocais, tá legal? E aí eu vou começar a mostrar alguns quadros de obstrução de via aérea que justificam a realização da traqueostomia. Um deles é a paralisia de pregas vocais, e principalmente a paralisia bilateral, porque a paralisia unilateral, na grande maioria das vezes, é assintomática, ou ela pode cursar com algum quadro de disfonia. Já as paralisias de prega vocal bilaterais, elas podem causar ou aspiração de conteúdo, porque você não vai ter o fechamento, né, das pregas vocais, ou você não vai conseguir respirar direito. Então, aqui um exemplo de paralisia bilateral, né? Então, lembrando daquele vídeo que a gente viu antes, que estava tudo abrindo bonitinho, a gente conseguia ver o espaço de onde passava o ar. Nesse caso, a gente não consegue ver, não abre direito. E aí a traqueostomia é um dos tratamentos, principalmente se a criança tiver algum desconforto respiratório importante. Outra doença que pode levar à indicação da realização da traqueostomia são os quadros de estenoses subglóticas. E aí essas estenoses subglóticas, elas podem ser congênitas, né, já aparecem desde o nascimento, ou adquiridas por quadros de intubação prolongada, falhas de intubação com várias tentativas de intubação, que você pode lesionar aquela região da subglote, levando ao aparecimento dessa estenose subglótica adquirida. Aqui só para lembrar, né, para o pessoal da otorrino aí que acompanha aquela classificação de Cotton-Mayer, que a gente vai ver os graus de obstrução. Então a gente está pensando na área de toda a parte subglótica e traqueia, né? E a gente vai vendo que isso daqui vai diminuindo. No grau 4 não tem nenhuma passagem. Então vou colocar aqui também só um exemplo para vocês conseguirem visibilizar melhor. Então aqui é uma laringotraqueoscopia, a gente faz esse exame em centro cirúrgico, a gente passou lá pela prega vocal e a gente vai ver que abaixo da prega vocal tem um certo grau de estreitamento. Essa é a estenose subglótica. E aí você vê que esse paciente ele já faz uso da traqueostomia, você vê que tem a presença aqui da cânula, né? Então, essa é uma estenose subglótica mais leve, que a gente pode dizer assim, é um grau 1, né? E ela pode chegar até o grau 4, vou mostrar aqui para vocês.
E aqui, ó, o mesmo exame, uma laringotraqueoscopia, o exame de via aérea, como quer que vocês chamem, e aí você vai passar pela prega vocal e vai ver que logo embaixo está fechado em fundo cego. Isso seria uma estenose subglótica grau 4, não passa nada de ar, tá? E aí, essencialmente, esse paciente necessita da traqueostomia, é a única forma de ele fazer, de ele respirar, tá? Além disso, outras causas de obstrução da via aérea são os weblaríngeos, que é uma malformação que basicamente as pregas vocais elas podem ficar grudadas, né? E essa junção, né, pode ser só localizada na região da comissura ou pode se estender ao longo de toda a prega vocal. Vou mostrar aqui um exemplo e essa classificação de Cohen, né? A gente vê aqui um exemplo de um weblaríngeo grau 4. Você vê que a criança já apresenta o estridor, já é desconfortável você ouvir isso, né? E não indicar uma traqueostomia para a criança, por mais que ela esteja ventilando em ar ambiente. Você já vê que tem uma sonda nasointeral aí, provavelmente ela já não consegue se alimentar bem, cansa muito, né? Por conta dessa mínima luz glótica, tá? Outra causa que pode levar à indicação da traqueostomia é a presença de cistos saculares e laringoceles. Vou mostrar aqui um exemplo de um cisto na região da epiglote. Então, esse é o paciente aqui. A gente foi fazer a nasofibrolaringoscopia. Passar aqui a naso pelo nariz. É sempre um exame desafiador, principalmente para a gente que está lá na otorrinopediatria, mas a nossa vantagem é que a gente tem o Fujita para segurar as crianças mais rebeldes, né? Então, a gente vai passando aqui na região da coana, da rinofaringe, e a gente vê a presença do cisto ali, ó, bem próximo à epiglote, na face na região da valécula, e você vê que a epiglote fica caindo toda vez que a criança inspira. E aí a gente depois fez a laringotraqueoscopia, e a gente vê a presença lá do cisto, e como que em ventilação espontânea, a epiglote fica caindo toda vez que a criança vai inspirar, tá? Outras causas de obstrução da via aérea que podem levar à realização da traqueostomia são as fendas laríngeas, fendas laringotraqueais, lembrando que elas também têm uma classificação, a classificação de Benjamin Inglis, e dos quadros mais graves, do tipo 3 e 4, quase que incompatíveis com a vida se não forem abordadas logo de início, e os quadros mais leves, grau 1 e grau 2, às vezes podem cursar com um quadro de aspiração pulmonar, tá? Então, além das obstruções de via aérea, a gente também vai ter as indicações para suporte ventilatório, né? Principalmente, então, pensando nos nossos pacientes neuropatas, né? Que porventura precisam de uma ventilação mecânica, então eles vão para casa em home care, e aí você vai ter a traqueostomia para te auxiliar a adaptar esse ventilador mecânico, e além do mais, que facilita a parte da realização do toalete pulmonar, né? Então você consegue fazer essa higiene de toda a secreção melhor, né? Claro que para pacientes com aspiração pulmonar crônica, cialorreia muito importante, por vezes, além da traqueostomia, a gente preconiza realizar o que a gente chama de desconexão laringotraqueal ou separação laringotraqueal. Então, a gente vai separar a laringe da via aérea. Então, isso aqui a gente está fazendo a laringoscopia, para dar uma adiantada aqui no vídeo, mas vocês conseguem observar que tem uma grande quantidade de secreção salivar. Você vê que tem uma estase salivar, a saliva está lá parada, parece uma poça, né? Parece um lago, em toda a região do ágito, do laríngeo. Você vê que a saliva ela vai escorrendo, vai causar o que a gente chama de penetração, então ela entra ali na região do ágito, do laríngeo, cobre as pregas vocais e vai para baixo. Quando ela passa essa região das pregas vocais, é o que a gente chama de aspiração. Então, essa criança tem aspiração, tem um reflexo de tosse, né? Mas ela acaba aspirando uma quantidade importante de saliva. Aqui, a gente não ofereceu alimento, simplesmente corou, né, com azul de alimento a saliva. Você vê que a saliva fica ali em todo o ágito laríngeo. Então, para essas crianças, é muito importante também a traqueostomia.
E essas indicações para traqueostomia, principalmente, e aí fazendo uma interface aí com o pessoal da UTI pediátrica, o professor Renato, dos pacientes que ficam muito tempo entubados, né? A gente sabe que para pacientes adultos, a gente já tem isso preconizado de 7 a 10 dias de intubação. Normalmente a gente já indica a traqueostomia. Será que a gente tem esse número mágico para as crianças? Já com diversos trabalhos, esse trabalho também do pessoal lá de Porto Alegre, que foi publicado na Laryngoscope, eles levantaram 142 pacientes que eles acompanharam, né? Depois que tinham tentativas de extubação, eles levavam para o centro cirúrgico ou faziam a nasofibrolaringoscopia após a extubação na própria UTI, né? E eles observaram que o pior prognóstico para o desenvolvimento de estenoses subglóticas, além do número de dias, seria os pacientes que não ficam tão sedados, então eles superficializam mais e, consequentemente, eles acabam agitando. Eu sei que para o pessoal da pediatria, eles sempre lutam para deixar o mínimo de sedação possível por conta de efeitos adversos da sedação, mas para a gente, por outro lado, é um pouco mais complicado, porque quando a criança se agita, ela movimenta mais o tubo, e isso pode levar a lesões que vão mais para frente levar ao aparecimento das estenoses subglóticas, né? Junto com esse trabalho, tem um trabalho também da Sociedade Europeia de Laringologia, que eles preconizam uma avaliação, né, para essas estenoses laringotraqueais, né, o consenso europeu da Sociedade de Laringologia, e aí a gente acabou adaptando esse consenso para trazer um protocolo para a gente realizar aqui na disciplina de otorrinopediatria, juntamente com o pessoal da UTI pediátrica, né? Então, a falha de extubação com necessidade de reintubação ou manutenção de sintomas de desconforto respiratório, a gente indica a laringotraqueoscopia em centro cirúrgico, avaliação, né, da via aérea com o paciente em sedação com ventilação espontânea, e a gente aí faz o uso do laringoscópio de suspensão. Então, também teve um trabalho publicado na Revista Brasileira de Otorrino, que a gente teve o Consenso Nacional de Pacientes Traqueostomizados, junto com a Academia Brasileira de Otorrinopediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E com isso a gente desenhou um fluxograma, um protocolo da endoscopia de via aérea. Então, basicamente, a gente pega todos os pacientes que estão intubados, se ele tem uma história de intubação difícil, a gente já preconiza realizar essa avaliação em centro cirúrgico. Se não, se ele teve a primeira extubação eletiva ou acidental, com sucesso, ele não ficou com sintomas, ele pode ir de alta. Se por um acaso ele apresentou estridor ou disfonia por mais de 72 horas, a gente encaminha ele para fazer essa avaliação. Se por acaso a gente chama de falha de extubação, ele estuba, fica 10, 12 horas estubado, e aí ele começa a desenvolver novamente os sintomas respiratórios, ele começa a apresentar os ruídos respiratórios, estridor, começa a ficar desconfortável, utilizando musculatura acessória, com retração de fúrcula, isso levando uma fadiga muscular, a gente também indica que esse paciente seja reintubado, quando possível, e seja encaminhado para a gente realizar essa avaliação da via aérea. E, se necessário, a gente realiza a traqueostomia a depender do que está causando essa obstrução da via aérea. Tá? E aí, para falar da traqueostomia em tempos de Covid, eu trouxe 2 guidelines, um é da Sociedade Britânica de Otorrinolaringologia, eles fizeram um guideline muito promenorizado, muito detalhado, vou colocar alguns pontos muito interessantes que eles destacam, tá? Então, assim, o planejamento, né, todo o planejamento da indicação da traqueostomia, então você tem que revisar por que você está indicando essa traqueostomia,
né? O local que você vai fazer. Então, eles falam que idealmente, teoricamente, precisaria ser uma sala de pressão negativa, mas, por um acaso, se você não tiver, simplesmente manter a porta da sala cirúrgica fechada, revisar novamente com a equipe da UTI a indicação dessa traqueostomia, se ela é necessária, né, nesse momento, tá? Eles preconizam também não usar cânulas fenestradas, que são cânulas de traqueostomia que tem um buraquinho no meio do seu pertuito, né? E aqui também, durante a realização do procedimento, né, eles comentam que quando você vai fazer a abertura da traqueia, que o paciente ele não esteja ventilando. Então, eles preconizam que o paciente curado para momentos respiratórios, e na hora que você for realizar a abertura da traqueia, né, ele esteja em apneia, tá? E eles preconizam também atrasar um pouco essa troca da cânula de traqueostomia no pós-operatório. Você pode trocar depois de 7 a 10 dias, sempre utilizando os materiais os equipamentos de proteção individual, tá? E aí, juntamente com esse guideline da Sociedade Britânica, eu trago aqui a nota técnica da Associação Brasileira de Otorrino e Cirurgia Cérvico-Facial, né, que vai tratar um pouquinho das traqueostomias, né? Então, é muito consonante. Eles também, de acordo com muitas coisas que foram colocadas e apresentadas pela Sociedade Britânica, então eles colocam para evitar, quando possível, o uso de bisturi elétrico, principalmente na hora que você vai abrir a via aérea. Eu já, por experiência própria, já não gosto de abrir a traqueia com bisturi elétrico, por risco de queimadura de via aérea. Eu sempre abro com bisturi frio. Não usar salas de pressão positivas, né, diferente da indicação da Sociedade Britânica de salas de pressão negativa, né? Então, eles falam para usar a sala de pressão negativa quando possível também. A equipe composta pelo mínimo de profissionais necessários, e todos devem utilizar os EPIs. Então, gorro descartável, propé, proteção ocular, seja óculos de proteção ou face shields, né, máscaras N95 ou PFF2, aventais impermeáveis e luvas estéreis, tá? E também preconizam que, quando for realizar a abertura da traqueia, o paciente esteja em apneia, para evitar o risco de disseminação do COVID, caso o paciente esteja infectado. Aqui, só para mostrar alguns desenhos ilustrativos dos nossos EPIs necessários. Então, para quando a gente está em centro cirúrgico, a gente basicamente usa isso. Então, os face shields, as máscaras N95, o capote, né, impermeável, luvas estéreis, tá? Isso daqui é só uma ideia, a gente acaba não utilizando aqui na escola, né? Mas eu peguei também de alguns artigos lá do pessoal da China, que é uma ideia para na hora da intubação, que é uma hora que potencialmente você pode contaminar os profissionais. Eles criaram essa caixa de acrílico para evitar a dispersão dos aerosóis, tá? Aqui, o agradecimento à Daiane, ex-residente, agora fellow da Otto, a nossa modelo aqui, mostrando o uso da máscara N95, óculos de proteção, o face shield, o gorro. E aqui a nossa equipe cirúrgica, né? Tá aqui o Irã, o R3, o Fana R1 e a Liara, a nossa fellow, também utilizando o avental fornecido pelo hospital, luvas estéreis, máscara N95, face shield. Por ironia do destino, antes de vir para essa aula, a gente estava numa urgência que acabou sendo uma traqueostomia também, tá? E aqui mostrando as fotos da cirurgia de hoje. Na verdade, foi uma troca de cânula, né, que a gente realizou no nosso ambulatório, e aí, como tinha um granuloma, o paciente acabou sangrando, a gente teve que trazer aqui para o Hospital São Paulo para refazer esse traqueostoma, tá? E essa parte o professor Fugito falou para mim, não precisa
tanta atenção, que é a parte da técnica cirúrgica, mas eu só colocar aqui que a localização do traqueostoma, isso também varia, né, depende da indicação da traqueostomia que você vai fazer. Se for em casos de estenose, você vai fugir dessa estenose. Agora, se for para suporte ventilatório ou para toalete pulmonar, você tradicionalmente faz o terceiro ou quarto anel traqueal, tá bom? As técnicas cirúrgicas, elas variam, tá? Hoje em dia, aqui na escola, a gente preconiza realizar o que a gente chama de flap de Bjork, que a gente matura a traqueia na pele para evitar possíveis perdas de cânulas de traqueostomia e dificuldade em repassar essa cânula, principalmente em ambiente hospitalar, porque a gente sabe que muitas vezes o paciente é assistido por diversos profissionais, né? Então a gente sabe que isso porventura pode acontecer, então é uma forma de minimizar os riscos, a gente matura a traqueia na pele. Então, isso mais para frente, claro, que fica mais difícil para a gente fechar esse traqueostoma quando a gente tem essa indicação, tá? A gente com que a gente perca a cânula de traqueostomia e não consiga repassar. Tá bom? Algumas principais complicações do uso crônico da traqueostomia, o uso prolongado da traqueostomia, a gente sabe que existem algumas cânulas que possuem o cuff, o famoso balonete, que quando muito insuflados eles podem causar lesões aqui na região da traqueia, que a gente sabe que a irrigação sanguínea é feita por microvasos ali, então se você aumentar a pressão desse cuff, você vai acabar causando uma isquemia na região, e essa isquemia depois vai levar ao quadro de necrose local e formação de fibrose. A própria infecção na região do traqueostoma, na região da pele, pode levar a inflamações, formações de granulomas, né? E a própria cânula, quando mal locada, isso às vezes a gente tem algum problema de fornecedor, às vezes a gente recebe algumas cânulas de traqueostomias de boa qualidade, às vezes não, então isso varia muito e às vezes a angulação da cânula de traqueostomia pode prejudicar o paciente, tá? As trocas de cânula, é preconizado nessa nota técnica da Associação Brasileira de Otorrino que elas sejam postergadas até 3 meses, claro, isso sempre de acordo com a sintomatologia do paciente. A gente sabe que na bula, no manual da traqueostomia, você vai ver que o prazo de validade das cânulas é de 28 dias, 30 dias. Então, teoricamente, você tem que fazer uma troca mensal, mas a gente sabe que isso, para a nossa realidade do SUS, muitas vezes não é possível, né? Então, a gente tem que ficar acompanhando esses pacientes. Então, mesmo em períodos de pandemia, mesmo com atendimentos eletivos, quando os atendimentos eletivos estavam suspensos, a nossa atividade lá na disciplina de otorrinolaringologia pediátrica não parou, porque a gente tem esses pacientes que utilizam as cânulas de traqueostomia e que precisam de trocas periódicas, né? Você vê aqui uma cânula que já fica um tempo a mais, ela começa, o material vai se deteriorando, muitas vezes vai acumulando secreção aqui no interior da cânula, que a gente chama de rolha, né? Rolha de secreção, e por vezes se ela tiver uma obstrução total da cânula, a criança não consegue respirar, né? Então isso, uma coisa que é eletiva, né, a gente pode transformar talvez numa emergência se a gente não realizar essas trocas periódicas, tá? Então, resumindo, só um recado aí que a gente pode levar da aula. Então, são as principais indicações para a traqueostomia na criança, né? Obstrução da via aérea, toalete pulmonar e suporte ventilatório. Os diagnósticos diferenciais dessas obstruções de via aérea, o que está causando? Será que a gente consegue realizar alguma intervenção cirúrgica que não a traqueostomia? Será que a gente consegue tratar endoscopicamente essa laringe para que não precise evoluir para uma traqueostomia? Pacientes com intubação prolongada, todos eles precisam de traqueostomia? Ficou mais de 20 dias na UTI pediátrica intubado, ele vai ficar para traqueostomia? A utilização de EPIs em tempos de Covid, tá? Então, lembrando que essas nossas cirurgias, principalmente as traqueostomias, são consideradas urgências, então a gente acabou que a gente não parou de realizar as traqueostomias, mas agora a gente tem que tomar todas essas precauções. Eu agradeço muito a atenção de todos, agradeço a presença virtual de todos e muito obrigado. Boa noite.
Está escrito xixi lá, chinês. Está escrito xixi. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer todo mundo junto agora o grupo. Apareceram algumas perguntas aqui no chat, então eu já vou começar a distribuir a brincadeira das perguntas. Renato, caso você tenha um paciente com Covid, tá? Você não sabe que tem Covid, ele caiu lá dentro da enfermaria da cirurgia pediátrica. Quantos leitos você acaba desativando para acomodar esse paciente? Então, essa demanda não aconteceu de maneira importante ainda, Fujita, e a gente sempre conseguiu. Foi um paciente ontem e que a gente suspeitou por aumento de secreção, dispneia, e quando colhe o Covid, a gente manda para a DIP. Então, eu não estou necessitando isso daí, mas eu necessariamente precisaria abrir um outro quarto, ou então deixar no máximo 2 pacientes num quarto. O ideal seria que eu isolasse um quarto, perdesse 3 leitos, se essa é a tua pergunta. Eu perderia 3 leitos. E na UTI? E na UTI nós temos um isolamento só. Então, esse é um grande problema que a gente ficou muito assustado, até tentou alternativas de utilizar o UTI de adultos, se precisasse. Mas, por enquanto, nesses meses da pandemia, nós não tivemos necessidade da utilização de mais um leito na UTI. Mas foi uma preocupação nossa desde o início da pandemia. Se a gente precisasse de mais um leito, se abriria um leito de enfermaria, foram várias as hipóteses, mas por enquanto não foi necessário, não, Fujita. Tá ok. Obrigado, Renato. Paulina, além dos cuidados de proteção individual na abordagem da laringe, você faz mais alguma coisa para você, se tiver um paciente suspeito de Covid, toda criança para mim é suspeita que ela é a portadora assintomática, tá? Você faz mais alguma coisa para tentar diminuir a chance de contaminar a equipe ou o ambiente da sala? Tem algum pulo do gato que você pode usar? Você já deu alguns toques lá na parte da microdilaringe, que a anestesista não fez ventilação e tudo, mas tem mais alguma mancadinha que você usa? Dá para usar plástico para proteger na hora da intubação, na hora da extubação, uma cama plástica, um arco plástico. Dá para usar Povidine para lavar a via aérea, tem descrito, mas nada disso é 100% de proteção. É tropicalizado, né? Como disse o colega da cirurgia ontem, a gente vai tentando se evitar. Agora, o que é importante, já foi colocado aqui no chat, é proteger, lavar a mão, se puder sair do centro cirúrgico, tomar banho de álcool, vai muito bem, obrigado. Você mostrou no slide lá da microlaringoscopia de suspensão que o cuff da paciente estava menos inflado. E a pessoa perguntou se esse cuff menos inflado pode estubar o paciente. Na verdade, a gente conseguiu passar uma cânula menor. Então, foi o que garantiu a via aérea da paciente para que a gente conseguisse fazer a cirurgia. O tubo ele fica preso na maxila e na mandíbula por micropor. Um dos passos da laringoscopia direta é estubar o paciente sob visão direta do laringoscópio e reentubá-lo no fim da cirurgia. A gente não fez nessa criança porque ela estava num quadro de emergência, a cirurgia sangrou, a gente chegou num estado satisfatório e na papilomatose, que precisa de múltiplos procedimentos, a gente já fez. Está cortando a ligação. Acho que está cortando um pouco da Paula. Só para deixar claro para quem fez a pergunta, na microlaringoscopia de suspensão, eu estou com a laringe na mão. Tá? Então, eu não tenho tanta preocupação em proteger e ter medo de estubar, porque a laringe está na mão. Sai o tubo, você coloca de volta tranquilamente, e é um dos passos da laringoscopia de suspensão sem tubo, você colocar a fibra. Ô, Shei, uma pergunta aqui. Primeiro, a traqueostomia facilita ter mais Covid? Então, é meio controverso, né? Na Sociedade Britânica de Otorrino, eles preconizam até a utilização de filtros para pacientes traqueostomizados, né? Então, teoricamente, para evitar com que esse paciente fique tão propenso a infecções pelo Covid.
mas a gente não tem nada comprovado que pacientes traqueostomizados com maior risco de adquirir o Covid. Tá. Uma outra pergunta. Esse paciente que você fez traqueostomia, você tem alguma preocupação se ele vai ser submetido à ventilação mecânica ou se ele vai ficar em ar espontâneo? Sim. O paciente que vai ficar em ventilação mecânica, você sabe que ele vai ser submetido a uma pressão positiva, né? Então, para esses pacientes, é melhor que ele tenha aquela traqueostomia com um balãozinho, com um cuff, que ele fique insuflado, porque aí você evita com que esse ar que foi mandado sob pressão, ele saia pela via aérea superior, saia pelo nariz, pela boca, né? Então, isso facilita. Quando o paciente está em ventilação espontânea, está expirando em ar ambiente, o risco é menor. Ô, Renato, deixa eu jogar a pergunta para você. Esse paciente com traqueostomia ou com tubo que está com ventilação mecânica, o intensivista da UTI tem de ter alguma preocupação? Porque a chance de ter spray é grande. E eu não sei se ele é um... Nós estamos considerando que ele seja Covid positivo. Sim, todos são positivos, até prova em contrário. Então, existem equipamentos próprios, que são os filtros EPAs, nas saídas da válvula expiratória, muitas vezes acoplando até no início da válvula no ramo inspiratório e ramo expiratório, para que não haja nebulização. O paciente em ventilação mecânica, filtros acoplados à válvula expiratória para que não tenha exalação. É nossa preocupação, notei o paciente em ventilação não invasiva, o paciente em ventilação alto fluxo, ou ventilação mecânica. Então, existe uma proteção. Obviamente que todo mundo está dentro dessa sala, está paramentado, tudo. Mas existem os filtros. Na UTI, nós temos lá na unidade os filtros para serem colocados no aparelho. Existem até filtros que você pode colocar na traqueostomia também, na saída da traqueostomia. Filtros EPA, para controlar a saída do aerosol. Mas isso não me impede que numa hora que o aparelho dá um fluxo alto, mesmo com cuff, o paciente dá uma tossida, por exemplo, eu escape ar pela via aérea. Hã? Tem chance de contaminar, não? Mas aí seria o mesmo paciente com respiração espontânea, ele está exalando. Tá, mas está com mais fluido. Seria muito difícil. Um maior, né? É que geralmente você falou da traqueostomia, mas o paciente que vai para a UTI, ele geralmente não precisa de uma ventilação com pressão positiva, diferente do paciente com síndrome de desconforto ou paciente com Covid. As outras traqueostomias, o paciente geralmente não precisa de altas pressões positivas para ventilação, porque o pulmão dele está adequado. Então, a gente não precisa fazer tanta pressão por causa do cuff ou não. O cuff vai ser muito necessário quando eu preciso manter volume pulmonar, em patologias parenquimatosas, com diminuição de capacidade residual funcional pulmonar. Obrigado, Renato. A Bruna também está fazendo uma pergunta aqui, que lá no começo da pandemia, as especialidades que eram mais acometidas eram otorrino e oftalmo, por estar bem próximo da via aérea do paciente, tá? Infelizmente, acho que a nossa amostra é viciada, Bruna. Pelo que eu lembro aqui, apenas uma professora do otorrino, que é a professora Shirley Pinatari, está com Covid no momento, tá? Lembra de mais alguém, time, que pegou Covid na coisa? Professor? Os nossos presidentes com certeza pegaram, que estão aí no meio do pronto-socorro. Quantos casos tiveram, Shein? Se eu não me engano, os nossos residentes foram 4 ou 5. 4, 5 residentes. Agora a gente não sabe se pegou aqui ou se pegou no plantão fora, né? Não, esse é o problema. Ganhar hora. Pegaram na festa, no refeitório. Na festa, no refeitório. Na pediatria, na UTI, teve muito caso de Covid, Renato? Nós acho que tivemos o chefe da UTI, o Newton, mas acho que ele pegou num plantão fora. Acho que a gente teve mais 2 casos que foram também de plantão fora. Eu acho que um que talvez vá pegar jogando tênis, hein? Achei de Covid lá, viu? Eu acho que não tem mais. Tem mais alguma pergunta no chat, mais alguma coisa? Eu acho que a gente está em tempo de encerrar a nossa mesa. Eu queria mais uma vez agradecer a comissão científica,
A comissão organizadora da qual faço parte, eu não fui o responsável pela essa mesa, foi o professor Marcos Luso. A diretoria da escola, eu estou na sala da diretoria por sessão do professor Girão, tá? Foi um prazer estar com vocês. Eu acho que esse evento, que foi organizado a toque de caixa, a gente teve 40 dias para organizar, tá? Uma plataforma totalmente nova. Está aqui o chefe da plataforma, que é o Arthur Zenardi, tá? Está sendo um sucesso. Muito obrigado a todos. Boa noite aos guerreiros que ficaram até 8h30 da noite na sexta-feira. Bom jantar a todos. Bom vinho para você, Renato, que eu sei que a taça está aí do lado, que eu vou lá tomar o meu junto com... Não junto, né? A Paula tomou dela, o Shein tomou dela. Boa noite. E uma última palavra. Tracatá. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Pode sair de tudo.